Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista e nesse último bloco do programa nós vamos falar de literatura. Eu estou recebendo aqui a advogada, doutora em Direito, escritora Val Amorim, que está lançando um livro, mas não necessariamente um livro jurídico, é um livro de poemas. Ela também tem essa verve literária. Boa noite, Val, tudo bem? Boa noite, Rogério. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Uma satisfação muito grande estar no seu programa. Satisfação é nossa em recebê-la. Então, o seu livro chama Intimidade. Chama-se Intimidade. Esse exemplar aqui eu trouxe de presente para você. Muito obrigado. Sim. E são poemas? São poemas. Vou mostrar aqui. E quantos poemas aqui nesse livro? Tem 84. E nos fale um pouco desse livro, né? De como surgiu a inspiração. 84 poemas. Já vi aqui alguns falam de amor. Sim. Na realidade, esse livro começou a ser escrito em 1999. Mas não com a pretensão de ser um livro de poema. Eu ouvia histórias, né? E aí conversava com as pessoas e extraía a essência e comecei a escrever poemas a partir daquelas histórias. E depois eu mostrava para a pessoa que havia me contado a história, falando, nossa, Val, é exatamente isso aqui, tá lindo, quero para mim. E eu fui tomando gosto. Sim. Mas, na realidade, a paixão pela arte, pela poesia, vem desde a adolescência. Só que na adolescência, eu escrevia os poemas, de acordo com as histórias a mim contada pelas amigas, e colocava na caixinha da adolescência. Sim. E a caixinha da adolescência, com os anos, se perde. Então... Intimidade, ele foi escrito quase que na totalidade entre 1999 e 2004. Só que, ao concluí-lo, eu desisti da ideia da publicação e deixei salvo no arquivo digital. E fui me dedicar a outros ramos de estudo, como no caso o direito. Passei a fazer artigos sobre direito e estudar mesmo sobre o tema. E agora veio a vontade de lançar o livro? Sim, então, depois de outras publicações que eu já tenho publicações na área jurídica, inclusive tenho artigos publicados em Lisboa, tenho uma obra enciclopédia jurídica escrita por 500 juristas mundiais, que dentre eles eu faço parte, que foi publicada no México, são 43 volumes. E aí, eu, como hobby, em 2014, retomei o amor pela poesia que estava lá no cantinho, por falta de tempo. Sim. E me aproveitando um pouco da minha insônia, eu comecei a concluir o livro. E agora surgiu essa obra aqui. Já tem data de lançamento, algum evento? Tem sim. Esse livro será lançado amanhã, dia 28, na Livraria Nobel, no Via Verde Shopping, a partir das 19 horas. Certo. Então, quem quiser já pode se programar. Amanhã, dia 28, Livraria Nobel, às 19 horas. Às 19 horas. Muito bem. Agora, Val, você falou aí de histórias que você ouviu, não é? Você, me parece, se tornou uma confidente das pessoas, de suas amigas, provavelmente? Bem, de certa forma, sim. Porque algumas histórias me eram contadas diretamente. Outras de ouvir falar, de saber. Então, eu ouvia a história e instigava a criatividade do autor de escrever sobre aquilo. Então, eu passei a extrair de cada história que eu ouvia, ou que eu tomava conhecimento, ou que me era diretamente contada, eu extraía a essência. Você via alguma semelhança nessas histórias, nesses relatos? Algumas semelhanças, sim. Esse livro, apesar do movimento literário atual ser contemporâneo, eu lhe diria que esse livro ele está dentro do movimento contemporâneo, contudo, tem muito de realismo e muito de modernismo. Sim. Porque as histórias que são contadas aí são de mulheres de todos os níveis sociais, de todos os níveis culturais, e inclusive de diversas religiões. E eu ouvia essas histórias, ou sabia dessas histórias, extraía
a essência que para mim era fundamental, de forma que os poemas eles parecem uma síntese de um conto. Sim. Eles parecem uma síntese Quando você de um fala conto. da essência das histórias, e pelo que me parece, são histórias de amor ou de eventuais conflitos dentro de uma relação. Mas então, qual seria a essência? Aí você vai encontrar muitas histórias de amor, muitas, vistas de diversos ângulos. Histórias que nem sempre vão estar aí com um final feliz definido. Mas aí você vai encontrar histórias de mulheres determinadas, de mulheres aguerridas, de mulheres que passaram por embates, mas não desistiram de continuar em frente. É um livro que mostra a dor de muitos relacionamentos, ou os fracassos, e ao mesmo tempo mostra que é preciso seguir em frente. Eu lhe diria que intimidades, como o próprio nome já diz, você vai encontrar muitas intimidades e muita maneira de conviver com essas intimidades. Você já falou por duas vezes. Primeiro falou do ângulo que se vê algo, não é? Um ponto de vista. E agora, muitas maneiras de ver isso. O ser humano é muito complexo, né? Sim. Nesse livro você vai encontrar exatamente isso, a complexidade do amor. Você vai encontrar poemas suaves, poemas que retratam uma história mais cotidiana. Você vai encontrar poemas mais calientes, poemas que o personagem foi mais ousado. Sim. Entendeu? E o autor precisa disso. O autor precisa entender o seguinte, que a vida é um instrumento, como é que eu diria? Que a vida é matéria-prima de trabalho do autor. E a palavra é um instrumento. Porque você pode me contar uma história, mas você pode contá-la de uma maneira tão simples. E ao mesmo tempo você pode contar ela de uma forma que o teu leitor consiga ser o eu poético que está no livro. Ele consiga se identificar com o livro, entendeu? Isso vai depender muito da estilística de cada autor. É verdade. Eu acho que é um livro interessante. Ainda não li, só folhei aqui rapidamente, mas quero ler porque quero confirmar isso que você está dizendo. Acho que o leitor vai se interessar muito por essas histórias. Vai estar disponível já lá na livraria? Vai estar disponível na Livraria Nobel já amanhã, já na noite de autógrafo. Sim. Você está convidado muito obrigado. A estar lá conosco. O seu já está autografado, mas é o primeiro, né? Que você falou que é o primeiro autógrafo para você. Muito obrigado, fico feliz de receber aqui. E você, doutora em Direito, quer dizer, tem uma carga de leitura já muito grande, então facilita em alguma coisa traduzir histórias, essência, em palavras? A leitura, ela facilita pelo enriquecimento do vocabulário em todos os sentidos. Sim. Mas você precisa ter uma veia poética. Por exemplo, eu sou apaixonada por literatura desde sempre. Eu amo literatura espanhola, literatura francesa, literatura portuguesa, literatura brasileira. Enfim, eu sou amante da literatura. E eu não consegui identificar o livro dentro da literatura desses enunciados que eu coloquei agora. Sim. É porque também a poesia é muito livre, né? Isso. Não tem um estilo que você define, é poema, mas aí tem a liberdade poética, que já se fala, né? A liberdade poética. Exatamente. Muito bem, Val Amorim lançando o livro Intimidade, e vai ter o evento de lançamento amanhã, a gente já citou aqui. Você tem trabalhos publicados, você falou outros trabalhos publicados, tem disponível, talvez na internet ou até em livrarias? Sim. Eu tenho alguns artigos publicados em Lisboa. Foi publicado numa revista chamada Revista Raia Diplomática. São artigos na área jurídica. E sou uma das autoras, como eu falei no início, da Enciclopédia Jurídica do México. Sim. Essa enciclopédia ela é composta de 43 volumes. Ela foi escrita por 500 juristas mundiais, nem todos eram mexicanos, entre ministros, desembargadores, advogados e juristas mesmos, né? E ela foi escrita em homenagem aos 100 anos da Escola Livre de Direito do México. E a intenção é que se tivesse uma obra de direito completa. E eu acredito que em 43 volumes, se ela não estiver completa, mas ficou bem próximo. Ô Val, e você pretende continuar escrevendo esse estilo? Poemas, quem sabe até romance?
Sim, agora que dá para aliviar um pouco, eu estou um pouco mais aliviada por conta de ter concluído o doutorado, que foi árduo, foi investigação profunda, eu já estou caminhando para o segundo livro. Porque quando você tem problema tipo insônia, você tem que fazer bom uso dela. Então eu preciso fazer bom uso da minha. Então, as horas agora... geralmente os escritores preferem a noite, né, para produzir. Val, obrigado pela vinda aqui, parabéns pelo livro, sucesso na sua carreira também como escritora. Sim, muito obrigada, eu que agradeço. E eu gostaria de convidar todos a se fazerem presente amanhã na Livraria Nobel para o lançamento do livro a partir das 19 horas. Muito bem. E assim a gente termina o programa de hoje agradecendo a sua audiência. Nós temos um oferecimento de Verágua, água mineral produzida no Acre com padrão de qualidade. Escolha Verágua. A todos um ótimo fim de semana, uma boa noite, um forte abraço. Até a semana que vem.